Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Destaque Afiado ao vivo aqui na TV Afiada. Hoje é quarta-feira, 13 de maio de 2020, estamos ao vivo. Isso significa que desde já você pode e deve participar da nossa transmissão. O espaço aqui ao lado do vídeo está à sua inteira disposição. Mande a sua mensagem com sugestão, com a sua opinião, com a sua pergunta, com a sua crítica. O chat do YouTube está à sua inteira disposição. Vale lembrar também que se você ainda não se inscreveu na TV Afiada aqui no YouTube, faça isso. Estamos pertinho de atingir a marca de 1 milhão de seguidores. Mande para os seus amigos no WhatsApp, mande para os seus amigos no Telegram, no Facebook. Com a sua ajuda, vamos atingir essa marca impressionante muito em breve, tenho certeza disso. E hoje, no nosso Destaque Afiado ao vivo, na quarta-feira, tenho o prazer de anunciar a presença do deputado federal Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro. Deputado, seja muito bem-vindo ao Conversa Afiada, a TV Afiada. Muito obrigado por atender ao nosso convite. Bom dia, Léo. Bom dia, Cacá, também, que está aí nas operações, que fez o contato com a gente. E um bom dia para todos que estão acompanhando. É um prazer estar batendo esse papo com vocês da TV Afiada. Deputado, nós sabemos do problema dessa brutal subnotificação de casos do novo coronavírus aqui no Brasil, mas mesmo pelos números oficiais, o Brasil já ultrapassou a Alemanha, já se tornou o 7º país com maior número de casos, são 178.883 pelos números atualizados junto às secretarias estaduais de saúde. O número de mortes, segundo as secretarias, já chega a 12.484. Só de segunda para terça-feira, o Brasil registrou novas 881 mortes, que foi recorde para esse período desde o início da pandemia, e mesmo com o Brasil caminhando para o momento mais doloroso da pandemia do coronavírus, nós temos de lidar com o presidente da República que continua a sabotar todas as tentativas de isolamento social aplicadas por prefeitos e governadores. Como o senhor avalia esse momento, deputado? Um momento dramático, duríssimo, onde a gente tem que trabalhar prioritariamente para acolher os doentes, fortalecer o SUS, incentivar o isolamento social, trabalhar pela diminuição da curva, garantir leitos de CTI, respiradores para as pessoas. Eu dou o exemplo do estado do Rio de Janeiro, onde a gente tem aproximadamente 1.000 pessoas esperando um leito, 500 pessoas em estado grave na central de regulação. E sem uma entrada efetiva da rede federal, o que se diz no Rio que é coordenada, comandada pelo Flávio Bolsonaro, sem que a gente consiga ter uma legislação nacional, como a gente já deu entrada, mas não consegue aprovar, ou uma decisão judicial de fila única, onde o que vai prevalecer seja a situação do doente, não se ele pode ou não pode pagar. É um absurdo que tenha leito vazio, enquanto pessoas estão morrendo em decorrência dos efeitos da pandemia do coronavírus. Um momento onde a gente precisa trabalhar para colocar em prática a renda emergencial, porque não dá para falar em isolamento sem a garantia de renda. Só que não é essa garantia de renda que o Bolsonaro quer terceirizar ou colocar como uma responsabilidade exclusivamente das pessoas do mercado. É a renda que o governo federal devia estar pagando e não está, ou então está burocratizando o pagamento para muitas famílias brasileiras. Para não dizerem que é teoria da conspiração, vamos ao caso do CPF regularizado. Exigência do governo federal, um juiz federal vai e diz não é necessário, porque a prioridade é o atendimento alimentar das pessoas. Aí o governo federal vai e recorre dessa decisão judicial, burocratizando o acesso das pessoas ao que há de mais básico, alimentação. E exatamente porque as duas prioridades na nossa avaliação são essas, garantir o isolamento, a saúde das pessoas e garantir a vida, a alimentação, a renda das famílias brasileiras, que, na nossa opinião, a gente tem que intensificar o trabalho pelo afastamento do senhor Jair Bolsonaro, porque ele é um maximizador dos efeitos da pandemia no Brasil. Então, por esse motivo, a gente acha que não pode ter medo de falar de impeachment, de saída de Bolsonaro da presidência da República.
Eu quero até abordar esse aspecto com o senhor mais adiante sobre o impeachment de Bolsonaro, mas esse gancho que o senhor trouxe é importantíssimo porque muitos brasileiros, milhões de brasileiros, continuam passando por um verdadeiro calvário para conseguir sacar os R$ 600 do auxílio emergencial, que se dependesse do governo seria um auxílio de R$ 200. E agora o governo tenta encampar esse auxílio de R$ 600 como se fosse uma ideia dele, Jair Bolsonaro. E anteontem mesmo, o próprio governo admitiu, deputado, que 73.200 militares receberam o auxílio. E agora o Ministério da Defesa está tentando identificar caso a caso para saber onde houve essa fraude, por que aconteceu essa fraude. Eu aproveito esse gancho para perguntar ao senhor como se dá a avaliação do trabalho do Congresso Nacional, que é tão desequilibrado em favor, né, das forças reacionárias, das forças conservadoras. Como o senhor avalia o trabalho do Congresso Nacional em meio a essa pandemia? Deficiente, diferente do que é a avaliação de alguns membros e parlamentares até da oposição, que fazem questão de exaltar o papel que o Congresso tem exercido em comparação com o governo Bolsonaro. É claro que, em comparação com o governo Bolsonaro, o Congresso trabalha melhor, porque o governo de Jair Bolsonaro é a catástrofe total. Mas, na minha avaliação, a gente tinha que estar votando todos os projetos no atacado, que sejam de atendimento às famílias, em defesa da saúde das pessoas, e não a conta-gotas, como está acontecendo no Congresso Nacional. E a gente não poderia tolerar a entrada em pauta de outras matérias que nada tem a ver com a prevenção aos efeitos da pandemia. Por exemplo, ontem eles queriam, de todo jeito, colocar a medida provisória 910, que regulariza a ação de latifundiários contra povos indígenas. Na semana passada, votaram uma medida provisória, 915, que é de venda de imóveis da União, se utilizando do período de pandemia para colocar em prática a agenda ultraliberal. E eu poderia citar aqui vários outros exemplos. Respondendo a tua pergunta objetivamente, comparado ao governo de Jair Bolsonaro, é claro que o Congresso vai melhor, mas ainda de maneira deficiente e que não pode ser alvo de elogios que não façam uma crítica consistente daquilo que não está sendo feito. Repito, objetivamente, para não ficar só na crítica, deveria estar votando em atacado o conjunto das matérias que já estão tramitando, de garantia de renda das famílias e de garantia de saúde e de fortalecimento do SUS, e deveria ser uma regra, e a gente não pode arredar pé disso, não colocar matérias em votação da agenda ultraliberal de retirada de direitos e utilizando a pandemia para fazer isso, como em vários momentos Centrão, Rodrigo Maia e a base bolsonarista procuram fazer. Enquanto isso, deputado, em meio a seus passeios de jet ski, em meio às suas ameaças de promover um churrasco na frente do Palácio da Alvorada, o presidente da República vem dizendo reiteradamente que 70% da população será infectada com o novo coronavírus. Hoje, o portal G1 publicou uma reportagem dando conta de que, se isso acontecer, esse cenário de 70% da população infectada, o Brasil pode ter 1.800.000 mortos pela Covid-19. Bolsonaro parece ficar bastante tranquilo diante disso, e, além de tudo, o que parece que ele não é capaz de entender, ou pelo menos o que ele finge que não entende, é que o que agrava esse problema é o fato de todas as pessoas se adoecerem ao mesmo tempo, o que, claro, leva ao colapso do sistema de saúde, né? Essa é a questão. É exatamente você não ter como dar atendimento, não ter leitos de CTI, não ter respiradores suficientes, com uma curva que se amplia de maneira exponencial. Exatamente por esse motivo, o isolamento é importante, né? Para você ter uma gradação que permita a preparação da rede pública de saúde para os atendimentos, que permita a importação necessária de equipamentos para que as pessoas possam estar sendo atendidas, que permita a conversão industrial para que você tenha no Brasil equipamentos sendo produzidos e para que as pessoas possam estar se protegendo de maneira mais eficaz da transmissão. É isso que Bolsonaro não entende, ou pior, é isso que ele faz questão de não entender, porque está num projeto alucinado de aglutinação dos seus seguidores de extrema-direita. E, para conseguir essa aglutinação, ele gera narrativas que possam se contrapor contra as outras dimensões
da política e da sociedade que estão tentando se proteger dessa ampliação exponencial de transmissão, né? É uma tática do bolsonarismo já conhecida, que não nasceu hoje, né? Ou seja, se coloca como se estivesse numa posição de isolamento, ao mesmo tempo se ajeita com todos aqueles que dão sustentação institucional e estrutural à sua agenda de desmonte, e com essa narrativa vai aglutinando aqueles que vão defendê-lo na rua, que são militantes de extrema-direita. É nessa cilada do bolsonarismo que a gente não pode cair. Tem que fazer um enfrentamento frontal à extrema-direita e demonstrar a fraude que é esse discurso e as iniciativas de desmobilização que estão sendo tocadas por Jair Bolsonaro. Eu quero aproveitar esse gancho, deputado, porque muito tem se falado nas últimas semanas sobre esse tal grupo 300 do Brasil, né? O grupo que supostamente levaria um comboio de 300 caminhões até Brasília para fechar o Supremo Tribunal Federal. Nesses últimos dias veio a informação, inclusive, de que o comandante desse suposto comboio estava em UTI após ter contraído a Covid-19. Ontem veio a informação, já se suspeitava dela, mas veio a informação oficial de que vários membros desse grupo, que acampa ali em Brasília, nas mediações ali do Palácio da Alvorada, do Palácio do Planalto, estão armados. Isso foi, inclusive, confirmado por uma das lideranças desse grupo 300 do Brasil. O seu partido, o PSOL, inclusive, entrou na justiça pedindo investigação por suposta formação de milícia privada. Tudo isso em meio ao avanço da retórica golpista por parte do próprio Jair Bolsonaro, que diz ter apoio das Forças Armadas, e uma resposta bastante tímida das próprias Forças Armadas em defesa da Constituição. Boa parte da população avalia com preocupação a possibilidade de um golpe de Estado. Como o senhor avalia essa questão? Bolsonaro tem condições, tem cacife, tem capital político suficiente para bancar essas ameaças? Olha, ele já deu todas as demonstrações que não tem limites para o fechamento de regime, para a escalada autoritária. Ele podendo fazer, ele faz. Então, ele vai testando esses limites, vai verificando que tipo de reação que tem, que tipo de apoio consegue conquistar. Mas tem um dado importante, e esse dado pode ser aí um respirar, um oxigênio, um alívio, mas não pode servir para nos desmobilizar, que são as últimas pesquisas que dão conta que Bolsonaro mantém os seus 20%, 30%, mas que há um deslocamento daqueles que consideravam o governo razoável para a rejeição ao governo. Aquilo que eram os 30% da oposição passam a ser mais de 40%. Então, a ampliação dessa percepção social que não aceita o governo de Jair Bolsonaro e o bolsonarismo como fato consumado, que rejeita as ações do presidente da República, pode ser necessariamente a força que a gente precisa para dar enquadramento a essa turma. Essa turma dos 300, por exemplo, não tem que dar mole para eles, tá certo? A pessoa apresentou a representação, tem que ir para cima deles, tem que identificar não só quem está lá, mas identificar quem está financiando. Se o senhor Carluxo ou se outros agentes do governo de Jair Bolsonaro estão botando dinheiro nisso, que se chegue ao fluxo do dinheiro e que coloque essa turma para responder pelos seus atos. Em momento nenhum da história mundial, quando você deu espaço para o fascismo, isso fez com que eles retrocedessem ou que diminuíssem as suas intenções. Com o fascismo, você tem que limitar, combater e fazer um embate frontal. É isso que tem que ser feito, tanto com o governo de Jair Bolsonaro quanto com essa turma. Por isso, nós apresentamos essa representação. Deputado, ontem nós tivemos uma escalada dessa crise política provocada pelo próprio Jair Bolsonaro, com os vazamentos de alguns trechos da famigerada reunião ministerial de 22 de abril, que o ex-ministro Sérgio Moro apontou como uma das evidências para mostrar a interferência, a tentativa de interferência de Jair Bolsonaro nos trabalhos da PF. Um desses trechos, obtidos pela TV Globo, diz o seguinte por parte de Jair Bolsonaro, abre aspas, já tentei trocar o chefe da segurança do Rio de Janeiro. Se não posso trocar, troco o chefe dele, troco o ministro. Não vou esperar foder alguém da minha família. Troco todo mundo da segurança,
fecha aspas, foi isso que disse Jair Bolsonaro em dado momento dessa reunião, segundo o relato obtido pela TV Globo. Investigadores dizem que o conteúdo é devastador para Bolsonaro. Até Augusto Aras, procurador-geral da República, segundo reportagem de hoje do jornal o Globo, ficou, entre aspas, absolutamente impressionado. Enquanto o Brasil, deputado, aguarda pela divulgação desse vídeo, isso depende da autorização do Supremo Tribunal Federal, enquanto o Brasil aguarda a divulgação desse vídeo, se depara novamente com uma escalada da crise justamente num momento tão complicado do ponto de vista da saúde. Como o senhor avalia toda essa questão, todo esse avanço da crise política provocada pelo próprio presidente da República? Bolsonaro também já demonstrou não ter limites para se blindar e blindar a sua família, os seus filhos, né? Tendo uma comprovação daquilo que está se especulando ou dizendo que foi o que ele disse na reunião ministerial e que isso está gravado, isso é um elemento de prova importantíssimo que fortalece a tese de afastamento do presidente da República. Não dá mais para esperar, tá certo? Esse cara está tentando levar a gente para o abismo e a gente não pode ir para o abismo junto com ele. Ele toca a política de morte para aglutinar os seus seguidores e ele não está se importando com quantas mil ou milhões de pessoas possam morrer no Brasil. Então, se ele diz, numa reunião com ministros, que faz o que for necessário para proteger os filhos, inclusive trabalhando pela troca de comando da Polícia Federal, ele tem que ser responsabilidade por isso e se afastar efetivamente da presidência da República. Ser afastado, melhor dizendo. Por favor, pode concluir. Ser afastado, melhor dizendo, porque não adianta imaginar, não adianta ter inocência de que ele vai pedir afastamento. Um fascista não vai fazer isso. Então, ele precisa ser parado. Perfeito. E nós temos muitas perguntas aqui, deputado, claro, sobre Sérgio Moro. Afinal de contas, o senhor sempre foi um dos parlamentares mais combativos ao apontar as muitas ilicitudes cometidas por Moro enquanto juiz, entre muitas aspas, né, juiz da Operação Lava Jato. E o senhor enfrentou bravamente também a reação das milícias digitais bolsonaristas. Agora que ele deixou o governo, o próprio Moro virou um alvo dessas milícias digitais, né? Havia até uma foto do Sérgio Moro no último final de semana numa simulação de um jogo de tiro ao alvo ali na esplanada dos ministérios em Brasília. Eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação dessa breve passagem de Sérgio Moro pelo governo Bolsonaro que, a propósito, só existe por causa da atuação de Sérgio Moro enquanto juiz da Operação Lava Jato. Olha, primeiro, assim, Léo, se a gente deixar, a direita estabelece uma disputa dentro dos seus próprios quadros. O que eles fazem? Eles fazem Bolsonaro contra Moro, Bolsonaro contra Mandetta, Bolsonaro contra Dória, Bolsonaro contra Witzel, Bolsonaro contra Rodrigo Maia. Isso é o melhor cenário possível para a direita brasileira, porque eles dão a impressão de que não há uma alternativa esquerda de mobilização popular e que possa, inclusive, ultrapassar e enfrentar o ultraliberalismo, que é a agenda comum desses campos que, em algum momento, têm fragmentações, né? A coletiva de Sérgio Moro, quando sai do Ministério da Justiça, é uma delação pública, onde ele acusa Jair Bolsonaro, mas ele também se acusa. Depois, a resposta de Jair Bolsonaro é a mesma coisa. Ele acusa o Moro e se acusa. Então, vamos aos fatos. Moro diz na sua coletiva: Bolsonaro quis fazer intervenção em investigações e relatórios sigilosos. Mas, apesar disso, ele diz que tentou negociar com Bolsonaro para fazer uma transição onde ele conseguisse continuar mantendo o diretor-geral da Polícia Federal. Tentativa frustrada, não conseguiu. Então, quer dizer que se Bolsonaro tivesse aceitado que ele mantivesse um diretor-geral da Polícia Federal indicado por ele, não tinha problema nenhum. Aí ele continuava no Ministério da Justiça. Os crimes cometidos por Bolsonaro não seriam, então, delatados ou publicizados por ele? Foi isso que ele disse. E depois Bolsonaro, na sua fala, que cobrou de Sérgio Moro que fosse para cima do porteiro do seu condomínio, que colhesse um depoimento, e que fosse para cima do Rony Lessa,
porque diziam que aquele que está respondendo como um dos executores de Marielle de Anderson, se dizia, então, que a filha dele tinha um caso com o filho de Jair Bolsonaro, né? Ninguém quer saber do caso do filho de Jair Bolsonaro com a filha do Rony Lessa, mas assim, isso poderia ser um indicativo de aproximação entre as famílias, negando a versão oficial de Bolsonaro de que não havia conhecimento. Bom, o que Moro faz? Mesmo o Bolsonaro reclamando que ele não fez imediatamente, ele manda a Polícia Federal para cima do porteiro e manda colher o depoimento do Rony Lessa na penitenciária que ele estava, se não me engano, no interior do Rio Grande do Norte, em Mossoró. Só para avançar aqui na nossa pauta, muitos aqui têm falado também, deputado, sobre a postura do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que tem demonstrado, no mínimo, uma preguiça para analisar os muitos pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Esses pedidos hoje já estão na casa das dezenas, e ontem Rodrigo Maia se manifestou ao Supremo Tribunal Federal dizendo que a Constituição não impõe a ele nenhum tempo pré-determinado para que ele analise os pedidos de impeachment. Mesmo assim, o Maia vem sendo um dos principais alvos das milícias digitais bolsonaristas. Como o senhor avalia a atuação de Rodrigo Maia em meio a essa crise, em meio a essa pandemia? Uma pergunta que muitos têm feito: pela via parlamentar, existe alguma possibilidade de avançar a luta pelo fora Bolsonaro? Rodrigo Maia, ele se sustenta a partir de uma relação interna, Câmara, e uma relação externa, numa comunicação que é fluida. Para fora da Câmara, ele é o grande interlocutor do mercado financeiro, né? Ele é um agente do mercado na presidência da Câmara, ali colocado para privilegiar as articulações pela implementação da agenda ultraliberal. Não é à toa que Operação Lava Jato e companhia, enquanto ele toca a agenda ultraliberal, não parte para cima dele, né? Ou seja, segura qualquer tipo de iniciativa que tem uma relação direta com ele. E essa tática não é nova também. Fizeram a mesma coisa com Temer, né? Ou seja, fizeram a mesma coisa com Cunha, né? Enquanto ele era usual para a aplicação do golpe, da agenda ultraliberal, ele é mantido. Quando ele já era descartável, retirado. Então, isso é algo já conhecido. Então, para fora, ele é o articulador dessa agenda ultraliberal. Agenda essa que não retirou por completo o apoio de Jair Bolsonaro. Está aí a presença de Paulo Guedes no Ministério da Economia. Então, esse é o primeiro elemento que faz com que ele fique congelado. O segundo elemento é que, internamente, quem lhe dá sustentação prioritária é o chamado Centrão, né? Centrão que está sendo assediado por Jair Bolsonaro, que está recebendo cargos, poder, emendas e companhia, né? E que, então, nesse momento, há uma disputa na Câmara dos Deputados para quem vai ter mais influência sobre esse Centrão. Se é a ação direta do governo de Jair Bolsonaro ou se é o próprio Rodrigo Maia. Esses dois elementos, um que fala para fora e outro que fala para dentro e se comunica entre os dois, faz com que ele segure os pedidos de impeachment. Qual é a nossa tarefa? É ampliar a pressão e a avaliação popular, na minha avaliação, para cima dele, para cima do Maia. Quem tem que sofrer o desgaste de não receber e não processar o líder é a direita, né? A esquerda não pode perder a sua capacidade de iniciativa, porque a correlação de força parlamentar não pode ser o elemento essencial para que a gente não tenha iniciativa, né? A pergunta é: o pedido de impeachment e essa pressão sobre o Maia faz com que a gente possa ampliar a nossa capacidade de influenciar a correlação de força social, essa sim, que pode ser fundamental para o afastamento de Bolsonaro? Na minha avaliação, pode. Está aí, por exemplo, o pedido dele, o recolhimento de mais de 1 milhão de assinaturas. Então, que a gente possa pressionar o Rodrigo Maia, que nesse momento se sustenta nessa posição de, entre aspas, mediador, mas porque está sob a influência do mercado financeiro, Centrão, que lhe dão sustentação interna e externa.
Perfeito. Nós vamos aqui nos encaminhando para a reta final da entrevista, deputado, mas eu gostaria só de abordar um último aspecto com o senhor. Afinal de contas, ontem, dia 12 de maio, nós completamos 4 anos do golpe de Estado que depôs a presidenta Dilma. Em 12 de maio de 2016, o Senado aprovou a abertura de um fraudulento processo de impeachment contra ela, que conduziu o Michel Temer, então vice-presidente, à presidência da República. Um mês antes, durante a votação do golpe na Câmara dos Deputados, o senhor entrou para a história do Brasil ao dizer na cara de Eduardo Cunha que ele era um gangster. 4 anos depois, deputado, as piores previsões que nós fizemos sobre as consequências do golpe parecem ter se confirmado. Gostaria que o senhor fizesse uma rápida análise sobre esse período, agora tendo essa possibilidade de olhar para trás, para tudo que aconteceu desde 2016. Na minha avaliação, na avaliação do nosso mandato, o golpe não é um ato, né? O afastamento de Dilma da presidência da República é uma etapa do golpe, né? Para alguns, a primeira etapa do golpe, para outros, nem a primeira etapa. Mas o golpe ele tem que ser analisado como um filme. O golpe é a implementação de uma agenda ultraliberal de desmonte do Estado brasileiro nas garantias sociais, de submissão a um projeto internacional que não é o nosso, de ataque ao petróleo, de ataque à Petrobras, de ataque às estatais brasileiras, de ataque a um plano de desenvolvimento próprio, né? Esse é o objetivo que se divide em etapas, né? Se aprofundou de maneira duríssima, né? Ou seja, você tem um ultraliberal varejista e, ao mesmo tempo, miúda do toma lá da cá, né? Ou seja, de uma operação já conhecida pelos brasileiros, da corrupção que aglutina a gente ao seu redor, o governo de Michel Temer, inegavelmente um golpista e que tinha essas características, mas isso evoluiu para um fascista, né? Ou seja, para um fascista que é um grupo de outros 100 para dar respaldo à sua posição e à sua política do ponto de vista parlamentar, que ampliou a sua capacidade de mobilização social para 20%, 30%. Então, o quadro se agudizou. Ou seja, e num quadro que agudiza, você tem outro instrumento, na minha avaliação, a não ser o estabelecimento de limites a esse avanço fascista, né? E aí ter uma divergência no campo de opção. Uma parcela vai imaginar que todas as energias têm que ser colocadas, então, na amplitude de uma frente de caráter democrático para impedir o avanço do fascismo, né? Até aí, tudo bem, não tem divergência. A divergência é quando você coloca simplesmente todas as suas alternativas na frente, mas você não constitui também uma figura forte e contundente de enfrentamento à extrema-direita, que entre seus componentes de votação tem um programa ultraliberal. Então, assim, ao mesmo tempo, a gente tem que ter ações táticas com aqueles que não são de esquerda, mas a gente não pode abrir mão de um ataque frontal à agenda ultraliberal. E a gente tem que ter um núcleo forte, duro, de esquerda, que faça combate ao fascismo brasileiro, ou seja, à extrema-direita, né? Essa é uma das nossas tarefas. A gente não pode perder essa radicalidade política em nome de uma possível moderação para adiar com um centro que foi perdido. Ou seja, repito, para deixar evidente a minha posição, sectarismo não. Mas a gente precisa ter radicalidade política, a gente precisa ter força popular e a gente precisa ter um enfrentamento frontal ao fascismo, que é uma decorrência de todo o incentivo que foi pela Operação Lava Jato e pelo golpe, né, que agora completa os seus 4 anos. Perfeitamente, deputado federal Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, convidado desta quarta-feira no nosso Destaque Afiado. Gostaria de agradecer ao senhor por ter disponibilizado o seu tempo, por ter atendido ao convite do Conversa Afiada, da TV Afiada. Foi um prazer recebê-lo, deputado. Léo, eu que te agradeço, Gadael Cacá também.
E obrigado a vocês, que foi fundamental de furar o bloqueio aí da grande mídia a informações, porque normalmente quando a gente liga um jornal nacional, por exemplo, ali é um panfleto da agenda ultraliberal e da ampliação do Estado penal policial punitivo. Se a gente não tiver canais de informação que consigam fazer um contraponto e estabelecer a reflexão crítica, a gente estava numa situação muito pior no nosso país. Que bom em canais e veículos como vocês que conseguem fazer dessa tarefa de comunicação uma necessidade histórica que está sendo atendida para milhões de brasileiros e brasileiras. E obrigado a todo mundo aí que ficou acompanhando a nossa conversa. Um grande abraço. Muito obrigado, deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro. Obrigado a você que acompanhou mais uma edição ao vivo do Destaque Afiado. Lembro, mais uma vez, logo mais às 19 horas, estaremos de volta ao vivo aqui na TV Afiada, comigo, com Sinara Menezes e com o ex-ministro José Dirceu. Esperamos por todos vocês às 19 horas ao vivo aqui na TV Afiada. Grande abraço a todos e até lá.